Hora de falar sobre Yuri Alberto, repercutindo uma informação de um portal inglês chamado Transferfeed. De acordo com esse portal, o West Ham, que é um velho interessado no Yuri Alberto, voltará à carga para tentar a contratação do centroavante corintiano na metade desse ano. E agora com uma novidade. Em vez de colocar apenas dinheiro, o West Ham também topa introduzir um jogador brasileiro que pertence a ele. Trata-se do zagueiro Luizão, hoje com 23 anos de idade, atleta revelado na base do São Paulo e até então super bem avaliado. O Luizão formava a dupla de zaga com o Beraldo explodiu e hoje joga no PSG. O Luizão ainda não conseguiu fazer sucesso no futebol europeu. Esteve por mais de 60 partidas no Sub-21 do West Ham, não conseguiu jogar no time profissional e foi emprestado para uma equipe polonesa. E ele, enfim, conseguiu ser titular lá na Polônia, fez as últimas 3 partidas do time no mês de maio. A ideia de contratar um zagueiro é prioridade no Corinthians. O Timão entende que há necessidade da chegada de um defensor. E o Luizão é um velho conhecido do técnico Dorival Júnior, até por isso poderia haver algum tipo de negociação. Só para completar, é importante lembrar que como o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, há necessidade de uma proposta grande para que o acordo seja valioso para o Timão. Yuri Alberto, que soma desde que chegou ao Corinthians 179 partidas com 68 gols e 17 assistências, o atacante chegou a dizer nessa semana que se houver uma proposta boa para ele, mas também para o Corinthians, ele topa fazer negócio, centroavante que também está na mira do Sporting de Portugal. Hora de falar sobre o Corinthians. Conversei com o Chicão, ex-zagueiro alvinegro e que desde o ano passado trabalhava como responsável pela integração da base com o departamento de futebol profissional. O Chicão e o Batata foram dispensados pela nova diretoria. Perguntei a ele se existiu algum motivo, se deram alguma explicação, e o Chicão me assegurou que ninguém falou absolutamente nada. Não houve uma razão, uma explicação para a dispensa. O que se imagina é que a ligação dele com Augusto Melo foi contratado pelo presidente afastado, pode tê-lo levado a ser dispensado. De qualquer forma, perguntei para o Chicão sobre um balanço dessa passagem e ele afirmou, abre aspas, saio com a consciência tranquila de que o trabalho foi bem feito. E o que mais me deixa feliz é o carinho das pessoas por mim. Recebi várias mensagens de funcionários e jogadores do CT, agradecendo pela parceria, empenho e trabalho. E é nessa parte do trabalho que o Chicão é mais específico e traz até uma revelação. Ele diz, abre aspas, é só ver a quantidade de jogadores da base vendidos nos últimos anos. Recentemente, tivemos uma proposta de 25 milhões de euros pelo Bidon. Essa informação eu não havia escutado em lugar algum. O Chicão ainda completa afirmando que teve a oferta de 14 milhões de euros pelo Guinegão, além da venda em definitivo do Denner para o Chelsea. Só para completar, importante lembrar que o Chicão havia aberto mão de mais ou menos 500 mil reais que tinha recebido do Corinthians para voltar a trabalhar no clube. Agora ele tem direito a um mês de salário, o mês de maio, que ainda não foi pago, além de outros 3 meses como multa rescisória. Só para completar, outra informação super importante. O plano da nova diretoria é demitir até 70 funcionários nos próximos dias. Gente do Parque São Jorge, gente do CT da base e também do CT profissional. A ideia é enxugar, economizar e também abrir mão de pessoas ligadas ao ex-presidente. Bora fechar o vídeo para falar sobre um lateral direito do São Paulo que tem agitado o mercado. Igor Vinícius, fora dos planos do técnico Luiz Beldia e com um contrato só até dezembro, está na mira de 4 times da Série A. São eles o Corinthians, o Santos, o Fortaleza e o Vasco. O Vasco com menos chances, negociações já deram uma travada. Segundo pessoas próximas ao Igor Vinícius, hoje o favorito para contar com o lateral direito do São Paulo é o Corinthians. Tratativas entre Corinthians e Igor Vinícius e em estágio avançado, embora ninguém no São Paulo tenha sido procurado, pelo menos foi o que eu vi, de uma pessoa super importante do departamento de futebol. A impressão que eu tenho é de que o São Paulo não vai criar muito caso para liberar o jogador, que custa na casa dos 300 mil reais por mês e tem tido uma série de lesões, além de não agradar o técnico argentino do tricolor. Se a oferta chegar, é possível que o São Paulo libere sem exigir uma compensação financeira significativa. O Santos era outro interessado, até porque buscam o lateral direito e as tratativas com o Mike do Palmeiras não são tão fáceis.
O Igor Vinícius já viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, mas perdeu espaço especialmente desde a temporada passada. E no Corinthians em especial, tem alguém que gosta bastante dele, o Dorival Júnior. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos no São Paulo e a relação entre ambos foi bastante positiva. Só para completar, vale a lembrança de que o Igor Vinícius está tratando uma pancada na lombar que ele sofreu contra o Ceará e ele vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para estar recuperado. A promessa é de que ele nem vai tirar esse período de férias para poder estar à disposição assim que o Super Mundial acabar, provavelmente em outro clube de futebol do Brasil. As últimas sobre o Corinthians: o zagueiro Patrick, do Novo Horizontino, e o lateral esquerdo Thiago Espinosa, do Racing do Uruguai, são alvos do Timão para o segundo semestre. Corinthians que também viu nas últimas horas Augusto Melo e seus aliados atacarem de novo. 4 conselheiros do Corinthians entraram com processos na justiça contra o Corinthians, contra Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. O pedido deles é que seja anuladas todas as decisões recentes, incluindo do afastamento do presidente Augusto Melo, para que ele possa voltar ao cargo. Os 4 conselheiros que assinam esse pedido judicial são Mário Melo, Ronaldo Tomé, Maria Ocampos e Peterson Juan. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar gente para defender o ex-presidente Augusto Melo. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0. Atleta jovem, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. Novo Horizontino topa fazer um negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por R$700 mil. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan, e diante desse cenário não há por que continuar com o sub-18. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a pressão em cima de Dorival Júnior. Será que dá para dizer que o ex-técnico da seleção já corre risco de cair no Timão? Não. Por enquanto não há movimento nesse sentido, mas ele já vem sendo bastante criticado por torcedores comuns e até torcedores organizados. O Alê, presidente da Gaviões da Fiel, a maior organizada do Corinthians, disse o seguinte, abre aspas, não tem um time taticamente falando. Já vimos o Martínez na ponta, o Ranieri de meia, que loucura é essa? A gente foi até um pouco injusto com o Ramon, tá ligado? Com o Emiliano também, porque a gente precisava ver uma evolução tática e a gente não tá vendo nada até agora, disse o Alê. Importante contar que desde que o Dorival foi contratado, foram 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas uma sequência bem tranquila de jogos contra adversários de qualidade bastante duvidosa. É a partir de agora que o Corinthians passa a pegar adversários bem mais complicados. E o problema é que o Corinthians já se complicou diante de adversários mais fáceis. Não marca a 3 partidas e por consequência não vence a 3 jogos. Foram 2 empates contra a Vitória e Galo e a derrota que causou a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Importante contar que o contrato do Dorival Júnior só se encerra em dezembro do ano que vem e a multa rescisória é astronômica. Só para completar sobre o Timão, é importante destacar que o Alê, o presidente da Gaviões, também contou que tem a informação de jogadores do Corinthians indo a uma balada com frequência em Moema.
E ele assegurou que a torcida organizada está de olho nesse movimento. Só para completar, uma boa notícia no Timão: Guilherme Biro vai mesmo jogar no Sarjá de forma definitiva, operação de 14 milhões e 200 mil. Corinthians que já havia faturado 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Com mais esses dois negócios do empréstimo e a compra em definitivo, a geração do Biro, de atletas nascidos entre 2004 e 2006 e com passagem pela base do Corinthians, já garantiu 277 milhões de reais. Fizeram parte de vendas de jogadores do Corinthians o Moscardo, o Pedro, o Wesley, Felipe Augusto e João Costa. E o Corinthians ainda tem outros potenciais para aumentar esse valor, como por exemplo o Breno Bidon, Kaique, Léo Maná, Cauê e Felipe Longo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.